Bom dia, meus irmãos. Nesta segunda-feira, dia 2 de maio de 2022, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que nos diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras é uma resposta de Jesus a Tomé, um dos seus discípulos, a qual ele pergunta a Jesus para onde Jesus ia, porque ele não sabia o caminho. Então Jesus traz essa palavra. A dúvida de Tomé, com certeza, era a dúvida de outros discípulos que estavam ali seguindo Jesus. A dúvida de Tomé, com certeza, é uma dúvida que paira hoje sobre a humanidade nos nossos dias. E Jesus está ali esclarecendo sobre isso. Quando ele responde a Tomé, eu sou o caminho. Ele está falando que não é um caminho, mas o único caminho. É o único que pode conceder salvação. É o único pelo meio do qual nós chegamos a Deus, quando ele fala assim, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, onde ele está falando que ele é o caminho, é o único que pode levar a pessoa, a humanidade, a Deus. Isso é vida eterna. Isso é estarmos morando com o Senhor nos céus, como ele havia falado nesse mesmo capítulo, versículo 2, que ele iria, que na casa do Pai há muitas moradas, e que ele iria lá preparar lugar. Preparar lugar para nós. Por isso que Jesus, ele frisa bem aqui essa parte de ser ele o único caminho, é o único que pode conceder salvação. E a morte dele ali na cruz foi com essa finalidade, foi para que isso acontecesse. O que? O sangue dele, ao ser derramado ali, fez expiação pelos nossos pecados. O sangue dele ali, sendo derramado em nosso lugar, levou Deus a nos perdoar pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E ele, ao morrer ali, ele precisava vencer a morte. Por isso que ele se ofereceu, ele se deixou levar para morrer, e no terceiro dia ele ressuscita vencendo a morte. Por isso que ele garante, Jesus é a nossa garantia de vida eterna, somente ele. Porque ele morreu pelos nossos pecados, levando sobre ele os nossos pecados. Ele venceu a morte para nos dar garantia sobre a morte, vitória sobre a morte. Nenhum outro fez isso, nenhum outro pode fazer isso, por isso que ele é outro caminho. Então, amados, que estejamos, né, alertas a essa palavra que nos traz o caminho para sermos salvos, e é Jesus. Precisamos reconhecê-lo como Senhor da nossa vida. Precisamos entender que a morte dele ali foi por mim, foi por você, e aceitarmos, né, o sacrifício dele em nosso favor. Jesus, ele veio para essa finalidade, para resgatar a humanidade que estava perdida devido aos seus delitos e pecados. E ele morreu ali, ele que não pecou. Não teve nenhum erro na vida dele. Por isso que ele fala que ele é o caminho, é a verdade. Nele não houve engano, nele não houve mentira, nele não houve pecado. Esse é Jesus. E diante disso ele nos concede a vida eterna. O que nós queremos? Porque durante o período que nós vivemos aqui nessa terra, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas a nossa vida aqui é passageira. Um dia vamos passar pela morte física. E a nossa alma, o nosso espírito, ele vai ter um destino. Ou esse destino vai ser com o Senhor nos céus, ou não. E aí você entenda o que quer dizer, né, esse outro destino. Mas eu quero para você, deixar claro para você, que Jesus, ele morreu por você. Sabe por quê? Porque ele te ama. Jesus nos ama tanto ao ponto de oferecer-se para morrer em nosso lugar. Então reconheça isso. Reconheça que a morte de Jesus ali naquela cruz foi por causa de você. Porque um dia eu reconheci isso, que a morte de Jesus foi por minha causa. E hoje
eu tenho Ele como Senhor da minha vida. Faça isso. Esteja meditando sobre isso. Se você morrer fisicamente hoje, a sua alma, qual o destino dela? Vai ser com o Senhor, ou com o Senhor Jesus, ou longe dele por toda a eternidade? Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo possa fazer você refletir sobre isso. E o Senhor te conceda uma semana de paz, de alegria, uma semana de vitória. Amém.